Boa tarde a todos, professor Ider falando, retornando hoje mais uma videoaula, aula do capítulo 2, aula 4, território, governo e outros conceitos. Então hoje a gente vai finalizar o capítulo 2, falando sobre esses conceitos finais. Nós já aprendemos o conceito de povo, estado e nação na aula anterior, e hoje nós estaremos trabalhando esses novos conceitos para vocês, certo? Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar com vocês seria o conceito de território, né? Que vem, uma palavra que vem do latim, territorium, que significa terra. O território é a terra, o espaço, né? O local físico onde você mora, né? Onde você habita, onde você circula, onde você constrói as suas relações dentro desse espaço. Então, é a porção do espaço sobre a qual o Estado exerce soberania. O Estado aí, no caso, seria o seu país, tá? Então, o território ele é a base física do Estado, né? Ele vai compreender todo o continente, todo o espaço continental, as terras emersas, né? As terras acima do nível do mar, e as ilhas. Então, todas as terras que forem continente, consideradas continentes ou ilhas, elas compreendem o espaço territorial, mas nós não vamos considerar apenas o espaço continental e as ilhas como espaço territorial, né? O espaço aéreo e o espaço marítimo também fazem parte do território. Então, todo o território ele vai ter um espaço físico continental e insular, que são as ilhas, vai ter um espaço aéreo e vai ter um espaço marítimo também. Todos os territórios eles são delimitados por fronteiras. Essas fronteiras elas vão ser definidas ou por acordos ou por guerras e conflitos. Então, ao entrar em conflito com um país, entrar em uma disputa, em uma guerra com um país, você pode ampliar, aumentar o seu território ou você pode diminuir o seu território. Tá? E também, ao fazer tratados, ao fazer acordos políticos, você também pode fazer a aquisição de novas áreas ou ceder novas áreas, né? Ou perder áreas para outro país. Então, as fronteiras de um país, elas ou vão aumentar por um motivo, de um acordo, ou por uma guerra, ou por um conflito. Tá? Todas essas fronteiras e seus limites, elas precisam ser reconhecidas pelos estados vizinhos, né, pelos países vizinhos, para haver um respeito a essas áreas, para você não estar invadindo o espaço, uma área que não é sua, uma área que é de outro país, de outra, né, de outro estado nacional, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, o território de Essequibo, que é um território que está em litígio, né, em disputa, em briga entre a Venezuela, tá certo? E aí a Guiana, né? Era um território que foi tomado, né, adquirido através de um conflito aí entre essas duas áreas, e essa área foi perdida pela Venezuela, né? Faz parte hoje da Guiana, mas a Venezuela reivindica essa área, né, esse território que antes pertencia ao seu espaço, seu Estado nacional. Então, é uma questão que está sendo trabalhada pela ONU, né, a ONU que está tentando intervir para fazer a solução desse problema, e a solução que parece que vai ser apontada será a devolução de parte do território, e não do território inteiro, né? Mas esse território está em litígio atualmente entre essas duas nações. Então, as fronteiras dos países não são reconhecidas, não há um acordo, né, entre esses dois países para que os seus territórios sejam fixados, né, para saber até onde começa, até onde termina cada um dos territórios. Povo, o que é povo? Povo vem do latim populus, que significa grande número de pessoas. Então, povo é um conjunto, né, um grande número de pessoas que vai corresponder à totalidade de pessoas que habitam determinado território. Então, todas as pessoas que estão morando naquele espaço, né, sejam jovens, crianças, adultos, idosos, eles vão fazer parte do povo, tá?
E esse povo, ele vai ter um conjunto de características, ele vai ter hábitos, tradições, costumes, né, língua específica. Então, todos eles vão falar a mesma língua, a maioria vai seguir uma religião, vão ter alguns traços culturais de cada região, né? A forma como se pronuncia algumas palavras, os significados, os sotaques, né? As comidas típicas, as danças, né? Os folclores. Então, tudo isso vai vir através dessa junção, desse conjunto de indivíduos que formam um Estado, né? Que é o povo. Então, nós vamos ter povos diferentes no mundo, e um povo, necessariamente, para existir, ele não precisa ter território, ele pode até viver num território que não é dele. Tá? Então, nós podemos, dentro do mesmo território, ter povos diferentes, povos de nações diferentes, de culturas diferentes, de tradições diferentes. Tá? Então, o povo, ele necessariamente não vai precisar ter ou possuir esse território para poder existir, não. Ok? Governo. O que é governo? Governo, ele tem origem na palavra latina governare, que significa conduzir, dirigir, administrar. Então, todo território, todo povo, todo território tem um governo, tem um representante eleito pelo povo ou com a participação do povo. Hoje em dia a gente vê muitos estados democráticos, né? São poucos os estados que não são democráticos no mundo. Então, os governantes, eles são cidadãos, pessoas do próprio povo, né, de alguma determinada classe social, que é escolhida para conduzir, para governar, para dirigir, para administrar aquela área, né, na criação de leis, na execução das leis, na punição para quem não cumpre as leis, na melhoria da qualidade de vida do povo, né? Então, o governo é uma organização, e essa organização é responsável por administrar uma área. Tá? Essa área pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma província, pode ser um município, pode ser uma região, tanto faz. A função dos governos é, nesse sentido, fazer a condução, né, dessas pessoas nesse espaço, fazer a administração dessas coisas. Assim como você administra a sua casa, né, você paga suas contas, você compra seu alimento, você sai para trabalhar, você sai para se divertir, você sai para poder gerenciar a sua vida. Então, o governo também vai gerenciar a vida das pessoas em geral, do bem coletivo, né, de todos que vivem naquela área, especificamente naquele espaço, ok? Então, o mapa político do mundo, hoje, ele está mudando. Né? Ele não é o mesmo mapa político do século passado, não é o mesmo mapa político de 300 anos atrás, de 500 anos atrás. Então, até o ano de 2017, nós tínhamos registrados 197 países. Esses países eram reconhecidos por outros países, mas apenas desses 197, apenas 193 eram reconhecidos pela ONU. 4 países não tinham reconhecimento, né, não tinham essa independência pela ONU. Então, quando a gente diz que um país é reconhecido por outro Estado, é porque as suas fronteiras, os seus limites são respeitados, né? A outra nação, o outro povo, o outro governo, ele não vai invadir uma área que não é dele. Então, quando há o respeito, né, o reconhecimento, há também, né, claramente essa definição de onde começa e onde termina o seu país e onde você não deve ultrapassar a linha da fronteira. Então, 35 desses países eram na América, 54 desses países na África, 45 desses países na Ásia, 49 na Europa e 14 na Oceania, né? Ficando o ranking, então, em primeiro lugar a África, em segundo lugar a Europa, em terceiro lugar a Ásia, em quarto lugar a América e, em último lugar, a Oceania no número de países, na quantidade de países. Então, a gente vai ter dentro desses países aí vários povos diferentes, né? Povos que vivem em outros territórios, como eu tinha dito antes,
e que muitas vezes esses povos eles são oprimidos, né? Eles não podem externar a sua cultura. Como eles vivem dentro de um espaço de um país que não é o deles, eles são obrigados a viver de acordo com as regras, as leis e os costumes daquele país. Então, muitas vezes eles são proibidos de externar a sua cultura, né? Eles não podem ser independentes. Então, nós vamos ter como exemplo os bascos, na fronteira da Espanha com a França, os tibetanos na China, os curdos que vivem na Turquia, no Irã, no Iraque e na Síria, são povos que vivem sob o domínio de outras nações, tá? Então, nenhum mapa do mundo é definitivo. Todos os mapas do mundo estão em construção, tá certo? Permanente. Eles estão sempre sendo modificados. Nós não podemos dizer que eles estão finalizados, porque estão acontecendo mudanças ao longo do tempo, e essas mudanças podem provocar o surgimento ou o desaparecimento de novos países. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, tá? Aqui dentro do território espanhol, fronteira com a França, tá? Nós vamos ter aqui nessa área aqui, ó, fronteira da Espanha com a França, nós vamos ter essa região chamada de País Basco, tá? Eles vão ter uma cultura, uma língua, um conjunto de costumes e tradições diferentes dos espanhóis. Então, eles querem se separar, eles querem deixar de ser espanhóis para ser um país independente, tá certo? E aí, por eles viverem dentro das fronteiras do território espanhol, que as fronteiras do território espanhol são essas aqui, tá? Que nós temos território espanhol, aqui em separado nós temos o território francês, aqui nós temos o território português, tá bom? E aqui o território espanhol. Mas dentro do território espanhol, nós vamos ter essa região aqui que não quer, né, ou não pretende, né, ter ligação com o território espanhol. Ela quer ser independente, quer ser uma área separada da Espanha, que é essa área aqui, ó, que é chamada de País Basco, tá? Então, essa área ela pretende fazer a separação por conta da existência de uma língua específica, de um conjunto de costumes específicos, né, tradições. Então, eles vivem sobre o domínio espanhol e não conseguiram essa independência ainda por causa da não permissão do governo da Espanha. Ok, gente? Então, existem, como eles, muitos povos no mundo que vivem sobre o domínio de outras nações sem poder exercer a sua cultura. Ok? A gente vai ter aqui também os curdos, né, que vão viver dentro dessa área específica também trabalhada aqui com vocês. Então, nós temos aqui ó, o território da Turquia, território da Armênia, do Azerbaijão, né, do Irã, do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita, de Israel, Jordânia, Líbano. Então, todos esses países estão aqui ao redor, tá? E bem aqui no centro, nós vamos encontrar, né, uma área ocupada por um povo que tem características distintas de língua, de religião, de costumes, de tradições, que são os curdos. Mas eles estão dentro de um território que não é deles, assim como a situação anterior que eu mostrei para vocês. Então, eles vivem dominados. Dessa maneira, vivem dominados. Tá certo? Bom, pessoal, então por hoje é só. Nós ficamos por aqui no nosso conteúdo, tá? Terá enviado uma atividade para vocês resolverem, vocês resolvem e enviam pelos canais de comunicação, que são o e-mail ou o WhatsApp dos professores. E aí, na próxima aula, nós continuamos dando continuidade ao nosso conteúdo com um novo capítulo, né, um novo tema a ser trabalhado com vocês. Eu agradeço a atenção de todos, desejo a vocês uma boa semana, bons estudos, e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.